Lá vou eu falar de novo sobre formas da gente lidar melhor com a opinião dos outros contrária às nossas verdades, ao que a gente já concluiu, ao que a gente sente, ao que a gente sabe, principalmente a respeito do que a gente está passando. Eu ando falando bastante disso porque eu tô focada em melhorar mais nesse aspecto, porque eu já melhorei muitas coisas, já melhorei também nesse quesito, mas ainda pega pra mim. Eu vejo que ainda é importante pra mim a opinião das pessoas. E eu percebo isso porque me incomoda muito quando eu falo alguma coisa que comprovadamente pra mim é verdade, que tem fatos que suportam, tem profissionais que suportam aquela minha opinião, às vezes coisas que já foram publicadas em tudo quanto é canto, e algumas pessoas insistem em achar que eu estou errada. Que, gente, é a vida. Graças a Deus, as pessoas têm opiniões diferentes. A gente discorda, né? Cada um acha uma coisa. É assim a vida, é assim o mundo, é assim a humanidade. Mas, pra mim, eu fico incomodada quando uma pessoa não concorda comigo em alguma coisa que pra mim não é tão subjetiva assim. E se eu me incomodo que a pessoa não concorda comigo, é porque pra mim é importante que as pessoas concordem comigo, e daí a gente tira que é importante pra mim que todo mundo goste de mim, e me incomoda isso não acontecer. Então assim, eu percebi em algum momento que eu sou o tipo de pessoa que fica tentando corresponder à expectativa das pessoas, e isso me estressa muito. Então por isso também eu tô focada em administrar melhor vamos dizer, a forma em que o peso que tem a opinião das pessoas sobre as minhas emoções. Como eu vejo que isso é uma coisa importante também para muita gente que me acompanha aqui, então tô aqui me sentindo muito à vontade para falar de novo sobre isso. Mas depois dessa introdução de mais de 2 minutos, que outro dia eu percebi, eu tentando me convencer de que... Porque eu recebo muito comentário merda aqui, né? Muita gente falando algumas pessoas até cruéis. E tô usando isso como um grande aprendizado, um grande treino mental para conseguir lidar melhor com as pessoas. Porque como eu falo, eu não, né? Todos os psicólogos falam. A gente se isolar não é solução para nada. A gente precisa aprender a lidar com as coisas. Porque a gente se isola, daí... então agora não tenho estresse, melhorei pra caramba. Você volta pro mundo, você não sabe lidar com aquilo, vai ser mais pesado do que era antes. A gente tem que aprender a lidar, porque a vida é assim, como eu falei. Então já que eu tenho um canal, tô botando minha cara pra bater aqui, tem a página no Facebook, tem o Instagram, eu recebo muita mensagem merda de gente duvidando do que eu falo, falando que eu tô fazendo um desserviço. A gente ouve de tudo. Claro, graças a Deus também ouço muitas pessoas elogiando, agradecendo, falando que faz sentido pra elas, mas tem de tudo. Então eu tô usando isso como um grande aprendizado. E outro dia, teve um cara que foi tão babaca, tão grosso, e eu tava num dia não muito bom, então aquilo acho que me machucou um pouquinho mais do que deveria num dia normal. E aí, pra que eu não sucumba, porque daí eu vi que eu respondi, e acho que respondi da melhor forma, e na minha cabeça eu tinha encerrado a conversa. Não vou mais pensar nisso, porque eu respondi de uma forma que eu fiquei satisfeita e ok, conversa acabou. Mas eu fico um dia inteiro com aquilo, às vezes, voltando à mente. Eu lembro, aí eu penso e falo, não, mas eu respondi da melhor forma, ok? Encerra, passa um pouco, volta. E aí, pra tentar diminuir esse prazo em que eu fico lembrando daquilo, que aquilo ficou ocupando a minha mente, gastando minha energia, para nada, porque é uma situação resolvida, e resolvida a contento, resolvida de uma maneira positiva pra mim. Eu lembrei, eu pensei assim, poxa, é só uma opinião. É uma opinião, eu tenho uma opinião e o cara tem outra opinião. Assim como eu falei, acho que foi no vídeo anterior, sobre a diferença com que eu lido as opiniões contrárias das pessoas sobre coisas objetivas e sobre coisas subjetivas, né? Falei assim, é só uma opinião. Eu tenho a minha opinião, ele tem a opinião dele e a gente não concorda. E é só isso, não é pessoal. E aí eu lembrei de uma série, aquela série The Good Wife,
que eu acho que tem na Netflix já, ou talvez no Globoplay, enfim, é uma série que não é recente, né? Faz uns anos já que ela acabou. Era uma série de advogados. E eu lembro que num dos episódios eles tinham que lidar com uma juíza que tinha lá uma forma para eles muito incômoda de lidar com as coisas, que era sempre deixar claro que o advogado estava falando era uma opinião dele, não era um fato. Então o cara chegava e falava assim, não, porque o fulano fez tal coisa e falou tal coisa e foi não sei onde, então eu posso concluir que ele não sei o quê. Aí ela falava assim, na sua opinião. Não, porque o cara, ele foi e fez tal coisa, então ele é culpado. Aí a juíza falava, na sua opinião. E isso deixava os advogados malucos. Então eu lembro que eles meio que criaram um esqueminha ali para que eles não ficassem mal com a juíza. Então toda a frase ou começava ou terminava com, na minha opinião. Então, na minha opinião, esse cara fez tal coisa que não foi legal, falou tal coisa, foi não sei onde. Ah, então o cara fez não sei o que, na minha opinião. Eu lembro, eu guardei isso porque, além de engraçado, é uma situação meio absurda, mas se você for pensar, não é tão absurdo. É absurdo quando você vê do ponto de vista dos advogados, mas se você vir do ponto de vista da juíza, não é absurdo. Ela simplesmente quer deixar claro que aquilo é uma opinião e não um fato. E aí, eu vou dizer uma coisa, The Good Wife, ensinando coisas a quem tem burnout. Porque, gente, a partir daí, eu comecei a usar esse na sua opinião, ou verbalmente ou mentalmente. Então, ou eu completo a frase da pessoa em voz alta, o que meio que dá uma encerrada na conversa e é ótimo, ou eu faço isso mentalmente quando eu vejo que falar isso vai provocar uma discussão que eu não tô afim de aguentar, mesmo que eu fique só ouvindo. Então, outro dia, de novo, me falaram assim, mas você tá com fadiga porque você quer, é só você tomar espirulina. E aí eu falei, na sua opinião. Aí a pessoa ficou, hã? Falei, na sua opinião, se eu tomar espirulina, a minha fadiga vai embora. Não, é um fato. Eu falei, não é um fato, é uma opinião. Se fosse um fato, qualquer médico que entenda como trata burnout já teria me falado para tomar espirulina. E a espirulina, em específico, conflita com uma medicação que eu tenho aqui na minha fórmula ortomolecular. Isso eu tô falando para vocês, não entrei no mérito da questão com ela. E aí a pessoa pode até ensaiar um discurso, porque é muito incômodo para algumas pessoas, e eu me incluo nesse grupo, tá? Por isso que eu identifico rápido. É muito incômodo para algumas pessoas que você não concorde com elas. Porque elas estão falando assim, tipo assim, uma pérola, estou iluminando sua vida. E você não está concordando, porque você não está aproveitando este momento. E você vê como falando, olhando de um outro ângulo é ridículo, mas dentro da minha cabeça eu penso, meu Deus, como assim? Eu tô falando um negócio aqui, a pessoa em vez de aproveitar a informação, ela discorda, que absurdo. E aí a pessoa até ensaiou, fez um discurso e falou, eu ouvi, quando ela acabou, eu falei, na sua opinião. Ela ficou puta e a conversa acabou. Gente, maravilhoso. Eu nem me ocupei disso depois. Pra mim, foi uma forma de eu encerrar a conversa também na minha mente. Não gastei energia com isso. Já aconteceu isso também mentalmente. Às vezes, ou porque é uma conversa por escrito, que se eu escrever ou na sua opinião pode parecer, às vezes, um pouco mais grosso do que eu gostaria. E também, às vezes, porque você não quer que a conversa continue. Então a pessoa falou uma coisa que pra você é irrelevante ou que você não concorda, e aí você tem que escolher, você quer que isso vire um bate-boca ou não? Não, então você fala, tá bom, eu mando muito joinha, quando eu mando aquele joinha, tipo assim, tá ótimo então. E a conversa acaba e a gente se estressa muito menos. Então, esse, na sua opinião, eu acho uma ferramenta muito bacana e eu quero dar esta dica pra você. Quando alguém falar alguma besteira, você pensa ou fala na sua opinião e pronto. Eu acho que é mais fácil até da gente entender que é só uma opinião.